Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, meu nome é Carlos, vocês estão no canal Oráculos de Deus e nós vamos fazer a segunda parte do vídeo, tá? Essa segunda parte é uma parte importante porque ela vai mais diretamente ao ponto, né? Para mostrar que existe o reino de Cristo e aonde ele é, aonde ele vai ser, quando ele vai acontecer, certo? Porque existem várias interpretações bíblicas, né? Mais especialmente interpretações proféticas que deixam de fora o reino de Cristo. Isso é inconcebível, né? Porque ela é bem determinada na Bíblia. Então nós vamos, não dá para esgotar, porque são vários assuntos dentro desse assunto, poderia ser vários assuntos, né? Como a gente vai fazer futuramente. Mas pelo menos a parte central do assunto, alguns textos são fundamentais, né? Não todos os textos também, mas alguns textos fundamentais para que a gente compreenda que existe o reino de Cristo, né? Na Terra e existe o momento certo dele, tá? Que nós não podemos tirar. Né? Então a gente já tem alguns conhecimentos agora da primeira parte e vamos utilizar nessa segunda parte mais claramente. Então, eu preparei esse esquema para vocês embaixo, um diagrama, né? Vocês veem que tem a linha do tempo, né? De 4.000 anos de Cristo até a eternidade depois que acabar o mal, depois dos 1.000 anos. Então você veja, está escrito soberania de Deus. Ou seja, nesse período todo da história, Deus nunca deixou de ser soberano. Então eu vou tentar dizer de uma forma bem fácil de entender o que é difícil explicar na verdade. Funciona assim: tem aquilo que a gente vê e tem o que a gente não vê. O mundo espiritual a gente não vê. E nem as forças que estão por trás das coisas que são visíveis. Às vezes, mesmo dentro das coisas humanas, tem coisas para nós que são invisíveis, né? Coisas na política, na internacional especialmente, né? Na geopolítica, a gente não sabe o que está acontecendo, parece que está tudo sendo, daqui a pouco estoura uma bomba, né? E aquilo já estava há tempo sendo cozinhado, né? Digamos assim. Então, veja, esse é o problema. A gente não sabe. Imagina o mundo espiritual, que ele tornou-se invisível para nós depois do pecado. Então a gente não vê. Então veja, no mundo invisível, Deus é soberano, né? Ou seja, quando ele criou a terra, quem representava Deus, né? Quem representava os homens, né? Ou seja, os habitantes da terra que viriam ainda, né? Adão e Eva não tinham nem filhos. Quem representava perante Deus era Adão. Adão era o representante. Mas acontece que ele perdeu a disputa ali com o Lúcifer. Ele perdeu, certo? Então a representação do planeta Terra ficou com Lúcifer, com Satanás, o diabo. Essa é a questão. Então veja, eu coloquei ali embaixo
usando a data da Bíblia, né? Mais ou menos, aproximadamente a data da Bíblia, 4.000 anos antes de Cristo, quando foi criado Adão e Eva. Agora, dá para a gente discutir esse assunto, vai longe. Talvez um dia eu discuta com vocês as formas que tem de datação, por que eles precisam botar muitos anos, e por que dá errado, às vezes, carbono 14, tem gente que não sabe a diferença de carbono 14 com os outros. Enfim, tudo isso talvez a gente fale, mas não agora, né? Agora eu botei lá conforme a Bíblia, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo e a cruz. E depois, segunda vinda, que está para frente. Aí depois 1.000 anos e depois o fim do mal e a eternidade, tá? Então vamos lá. O que tinha de 4.000 anos até 1.500 anos que era visível? Tinha, ou seja, para, digamos, o príncipe desse mundo, nós vamos ver, que é quando o diabo tomou a representação da terra, para ele todos os reinos, de 4.000 a 1.500. Então Deus começa, lá no 4.000, ele começa o quê? Ele começa a linhagem da promessa. Mas que promessa? A promessa do Messias. Isso é interessante. Ele começa a linhagem da onde sairia o Messias, que foi o terceiro filho de Adão e Eva. Por quê? Porque o primeiro era Caim. Abel era fiel. Caim não. Caim, com raiva, matou Abel. Então começou tudo de novo. O primeiro que saiu depois, que poderia assumir a posição, foi Sete. Então, descendentes de Sete, vem Noé, aí vem Abraão, né? Depois vem Davi, daí vem Jesus. Certo? Então, essa linhagem começou lá no Éden. Logo que eles tinham saído do Éden, na verdade. Tá certo? Então, Deus tinha essa linhagem. Né? Bastava o diabo destruir essa linhagem, teria brecado tudo. Mas Deus não ia permitir, lógico, ele é soberano. Tá? Então, visualmente, só tinha essa linhagem. Uma pessoa que Deus abençoou e que era fiel a ele e que oferecia sacrifício. E o resto, tudo, né? Tudo controlado por ele. Né? Entende? Então, essa era a questão. Só tinha isso, só tinha essa linhagem. 1.500 anos antes de Cristo, quando o Egito, por exemplo, escraviza o povo de Israel, que foi para lá no tempo de José, mas depois as coisas aconteceram, morreu aquele pessoal que conhecia José, morreu José também, e eles resolveram escravizar. Então Deus foi lá e mandou Moisés tirar eles de lá. Então quando eles saíram de lá, em torno de 1480, 1500, né? Eles saíram do Egito e foram para a Palestina. Ele deu uma terra que era para tomar a terra e conquistar, que é a terra de Israel. Ele deu a terra que era dele, né? Enfim, aí ele cria, nesse período, ele começa um reino. Um reino, ele tinha agora um reino, contra todos os outros reinos, que não eram dele, visíveis, tá? Os visíveis. O poder de trás sempre é controlado por Deus, mas é invisível. Esse é o problema. Então, os outros reinos todos pertenciam ainda a Satanás. Nós vamos ver isso aí. Aí, quando chega Cristo, né, a promessa se cumpre. Mas era em 2 tempos. O povo de Israel esperava que fosse tudo junto, mas era em 2 tempos. Ele volta com poder visível na segunda vinda. Tá? Então, a cruz foi em 33 da nossa era, né? Março, abril 33, aonde ele venceu o diabo. Portanto, o diabo é expulso e o diabo perde a representação da terra. Mas não é expulso da terra. Porque na estratégia de Deus é melhor assim, deixar invisível para que as pessoas se definam e aceitem a Jesus e aceitem a salvação e morram pela fé que têm, mesmo sem ver. Tem que ser pela fé esse período. Então, o que acontece? Da cruz até a volta de Cristo ainda é invisível. O reino, a gente vê o poder do reino atuando na vida das pessoas, mas não vê visível. Não tem exército, não tem lugar, não tem capital, entendeu? Então, veja, quando fechar esse período, que já está mais ou menos ali perto de 2.000 anos, então vem a segunda vinda. A segunda vinda é visível, então o reino de Deus que começa invisível agora torna-se visível, que vem Cristo, que é o rei. Tá? Vence a besta, que está tentando destruir o povo de Deus de vez, né? Destrói a besta e o falso profeta, e aí estabelece seu reino por 1.000 anos na terra.
O diabo é preso. Então não tem mais interferência nenhuma dele. Aí ele controla com um cetro de ferro, faz o pessoal se ater, né, ao que foi predito por Deus, ao que ele quer, à vontade dele, certo? Para que eles não se descambem, né, não se percam completamente. Ele vai segurar isso por 1000 anos. Quando passar os 1000 anos, ele solta Satanás e deixa ver o que acontece. Vamos lá. Aí ele arregimenta. Então se divide normalmente as pessoas que eram fiéis de fato e as pessoas que estavam só esperando uma oportunidade. E aí eles vão atacar de novo. Aí é o último ataque, pronto, é julgamento. Né? Aí ressuscita os mortos que houve no período de 1000 anos. E também vai ter os que se salvaram e vai ter o julgamento e pronto. Aí depois disso encerrou tudo. Ele destrói o diabo, destrói seus anjos, destrói a besta, o falso profeta, destrói todos os ímpios que ficaram do lado deles e não do lado de Deus. Limpou, certo? Aí ele começa uma nova terra. Aí vem uma nova terra da eternidade. Quando então ele passa o reino para o Pai. Embora ele está sentado no trono também, como nós sentaremos com ele no trono. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas eu vou explicar tudo isso. Eu só queria dar essa visão assim panorâmica para vocês, para a gente saber mais ou menos de onde a gente está e onde é que a gente vai, tá bom? Então aqui, o que eu estava falando para vocês está escrito aqui em 1 Crônicas 28:5, fala assim, e de todos os meus filhos, isso aqui é Salomão falando, tá? Salomão falando para o povo, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu Salomão para se assentar aonde? No trono do reino do Senhor. Lembra-se que Jesus vinha e falava assim, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, o reino de Deus é semelhante ao fermento que a mulher põe na massa, não sei o quê. Ele ia falando o reino de Deus, porque ele também é Deus, né? E o reino de Deus sempre houve, nunca deixou de existir. Mas essa terra ficou alienada por causa do pecado. Mas ele vem trazer novamente o reino de Deus aqui dentro, plantar no coração das pessoas e depois vir invisível e dominar tudo. É ele que ele está falando. O reino do Senhor é o reino de Deus. Por isso que ele recupera o reino e daí quando tudo acabou, ele devolve ao Pai. Porque o reino é do Pai. Você entende? Vai ser dele temporariamente enquanto ele faz a recuperação. Ele foi preparado para fazer a recuperação. Ele tornou-se homem. Né? Viveu entre os homens, sofreu, foi morto e adquiriu o direito de julgar, de executar juízo, de fazer o que ele quer. E ninguém pode falar nada, não tem o que falar, tá certo? Então veja, Cristo foi preparado para a recuperação, ele foi lá e recupera e compra de volta as pessoas que estavam perdidas, né? Recupera o reino, destrói o usurpador e devolve ao Pai quando tudo estiver pronto. Perfeito o plano, tá? Está funcionando tudo, não está tudo no lugar. Né? Então, veja que Davi fala que ele era o reino do Senhor, que era Israel. Só tinha esse. Só tinha esse. Todos os outros povos da terra não eram do Senhor. Só tinha Israel. Tá? Então, para a gente entender a sequência. Né? Agora vamos ver quando Cristo esteve aqui. Vejam que no diagrama eu botei uma chave, né? Grandona que pega lá de 4.000 anos de Cristo até a segunda vinda de Cristo, tá? Esse é o período total. Lá embaixo, está escrito embaixo, lá, domínio de Satanás sobre o reino, os reinos visíveis. Todo esse período de 6.000 anos ele vai dominar. Porque quando Cristo vence ele na cruz, ele não tira ele daqui, tira só do céu. Ele perde a representação, mas continua mandando aqui, por enquanto, né? Aquilo que Deus permite que ele faça. Tá? Então, nesse período aqui, nós vamos ver o que aconteceu entre ele e Jesus. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Ele levou Jesus para mostrar a ele e dizer, olha, de repente você não precisa nem lutar, né? Entende? Ele queria dar uma driblada, mas era com Cristo, não tem como. E disse, eu lhe darei todo o poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. E era verdade. Né? Foi entregue, é uma questão de honra para Deus, né? Entende? Deus é muito justo. Ele perdeu, então tá bom, agora eu vou lá depois e venço. E ele veio e venceu, e arrancou dele. Certo? Mas por enquanto está sendo útil até. Está sendo útil até a volta dele, né? Coisas complexas a gente não pode estudar agora, porque
o sofrimento, o mal, essas coisas são muito complexas e tem que entender um monte de coisa para depois entender isso, né? Então, primeiro eu estou botando as coisas que são essenciais para entender, tá? Então, essa é a visão. Ele falou para Cristo, mas a coisa pegou de um outro jeito. Ele queria que adorasse ele e daí ele entregava tudo. Negativo. Adorarás só o Senhor teu Deus. Cristo era Deus, tá certo? Então, aí está a história. Aqui novamente Cristo falou algumas coisas. O importante é o que Cristo falava, né? Esse é o mais importante de tudo. João 14:30, ele fala assim: já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Ou seja, o diabo estava por lá, né? Ele estava por lá, mas ele não tinha poder sobre Cristo, lógico, por isso que perdeu. Ele achou que poderia ter alguma influência sobre Cristo, não teve nenhuma, né? E perdeu feio. Veja, João 16:8 e 11, quando ele vier, o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É aquele que age nos bastidores, porque ele age no coração, na mente do homem e permeia tudo, né? Então, quando ele vier, ele já estava, mas ele vem agora, depois da obra de Cristo, ele muda, fortalece a obra dele, porque agora ele pode levar a pessoa a Cristo, já existe Cristo, entende? Ficou muito mais significativo, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não vou falar as outras porque não dá tempo. Mas 11, do juízo. Por que do juízo? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Certo? Ele vai sair, ele vai perder a representatividade. É só Cristo morrer. Faltava pouquinho. Ele falou isso aqui, faltava pouquinho para morrer. Morreu, acabou, venceu. Agora, Cristo representa a terra. Veja que interessante. Perante o universo, Cristo é um ser humano também, e não só divino, é divino e humano que representa a terra. É esse o problema. Então vem do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tá? Então João 12:31, que é o último, chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Expulso da onde? Do céu. Ele não representa mais a terra, então ele é expulso do céu, e ele vem com tudo. Fica só na terra, concentrado. Mas a soberania de Deus, né? Só pode fazer o que Deus permite. Lucas 11:20 a 22. Se porém eu expulso, aí é Jesus conversando com os judeus que estavam criticando ele, que ele estava expulsando os demônios. Veja que os demônios se submetiam absolutamente a ele, né? Se ele fosse só um ser humano, jamais aconteceria isso, né? Podia fazer o que ele quisesse, inclusive matá-lo. Mas não, sabiam que ele era Deus. Então eles imploravam ele para não mandar eles para fora dali, enfim, né? E obedeciam ele, tá? Então, quando eles viram esse poder sobre os demônios e o coração duro deles falou, não é possível, só se for pelo chefe dos demônios, que é o Belzebu. Então eles jogaram lá para o lado contrário, né? Uma coisa que era da obra do Espírito Santo, o poder de Deus, eles jogaram para o demônio. Então foi complicado isso aí. Aí Cristo nesse contexto que ele fala do pecado contra o Espírito Santo, né? Mas veja lá. Aí ele fala assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, porque ele provou que não era pelo demônio, porque os filhos dele também expulsaram. Ele pergunta, então, por quem expulsa os filhos de vocês? Aí quando botava lá, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então o reino de Deus estava chegando ali, vinha com Cristo, né? Cristo trazendo o reino de Deus para plantar ali e depois dominar a terra toda, tá? Aí veja o que ele fala no 21:22, agora é importante entender isso. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Foi o que Cristo fez. Cristo, mais valente que o diabo, veio e dominou. E permitiu morrer para salvar as pessoas. Ele não conseguiu fazer nada contra Cristo, né? Essa foi a questão, tá? E perdeu a batalha. Então, ele é o mais forte que chega na casa do valente e tira de tudo que está em cima do valente, né? Amarra ele e tira tudo. Essa é a situação. Tá? Lucas 11:49 e 51. Por isso também disse a sabedoria de Deus:
Mandarei para eles profetas, né? Ou seja, para o povo de Israel, profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Que é o que o povo estava fazendo. Eles estavam tramando a morte de Cristo, porque ele era o profeta, o Messias, entendeu? O representante de Deus, porque era o próprio Deus, entende? Então, ele foi mandando, os que ele mandava antes, desde Abel, mandou antes, matavam. Mandou, prendiam, mandou, matavam. Então, foram, até que veio por último, né, o Filho de Deus, que era Deus, e mataram também, tá? Porque ele deixou, lógico, ele entregou a vida para salvar. Eles nem entendiam o que estava acontecendo. Mas veja, matarão e outros perseguirão, para que desta geração, a geração que Cristo estava lá, no primeiro século, desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Aí ele fala no último verso 51, desde o sangue de Abel, filho de Adão e Eva, até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Então, eu coloquei isso aqui porque explica muita coisa, né? Mataram inclusive Cristo, né? Sem entender. Agora, para a gente entender assim que muita gente acha que a raça judia, os judeus, ou os descendentes que não são judeus, mas são de outras tribos, né? Esse povo é maldito porque matou Cristo. Não, as pessoas de hoje estão há 2000 anos. Os judeus de hoje, o que isso tem a ver com 2000 anos? Imagina se você pertencesse a uma raça que há 2000 anos tivesse feito uma bobagem lá e as pessoas, isso aqui não vale nada, você é de uma raça tal. Não existe isso. Tá certo? Não faz sentido. Isso é um racismo, uma coisa absurda, né? Tá? Então o que acontece? Era aquela geração, embora todas sofreram 2000 anos e vão sofrer na grande tribulação. Tudo consequência de tudo isso. Então veja, aquela geração rejeitou e foi todos? Não. Ali em Jerusalém, de acordo com Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja, várias dezenas de milhares de judeus se converteram, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, se converteram. Várias dezenas de milhares. Só em Jerusalém, fora todo o resto. Lembra-se que Paulo, aonde ia, pregava na sinagoga primeiro. E muitos se converteram. Então se converteram vários fora da diáspora e vários em Jerusalém. Quem rejeitou? Os líderes e mais alguns que já juntaram ali para fazer aquele alvoroço lá quando queriam que Pilatos mandasse matar Jesus, né? Meio escondido do povo, porque sabia que o povo não ia deixar, né? Então eles fizeram o troço quando o povo viu o que aconteceu, já foi. Tá certo? Então esse é o aspecto, né? Eu botei aqui para a gente entender que não são os judeus, é aquela geração. Aquela geração pagou desde Abel. E vai pagar ainda, né, quando ressuscitar. Lucas 17, 20 a 25. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, veja, eles falaram, quando é que vem o reino de Deus? Né? Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência. Ele falou da primeira parte, tem duas partes, né? Ele falou da primeira, né? Depois fala da segunda só para os discípulos. É interessante. Ele fala assim, ó, o reino de Deus não vem com visível aparência, porque não tem o exército, não tem a capital, não tem o rei. Tinha, mas ele vinha como se fosse o invisível, ele estava ali como um ser humano simples. Ele queria tocar dentro do coração do homem. Nem dirão, 21, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele. O reino de Deus, porque o reino de Deus está entre vocês. Era ele. Estava entre eles. Né? O reino de Deus estava entre eles e eles tinham que entender que tinham que amar essa pessoa e adorar, enfim, eles não sabiam. Muitos aceitaram depois, né? Porque assim, veja, agora ele fala, no verso 21, eu pulei o 22 e 23 para não ficar muito grande, aí 24, 25 ele está só com os discípulos, ele fala assim, ó, porque assim como o relâmpago que sai, que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem, que é ele. Aí ele vem com glória, como um relâmpago, né? Ele vem com glória, certo? Aí é visível, essa glória é visível, aí vão se esconder. Aí não vai querer se esconder. Não vão suportar. Então não reconheceram, muitos não reconheceram, mas outros reconheceram, claro. É uma multidão que ninguém pode numerar. Né? Então,
25. Mas é necessário que primeiro, antes que venha a segunda fase, é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas, inclusive seja morto, né? Seja rejeitado por esta geração, tá? Padeça muitas coisas até a morte e seja rejeitado por esta geração. Ele foi rejeitado por aquela geração. E isso era necessário. Agora ele vem depois com glória, daí é visível. Então, por enquanto, o reino de Deus ainda é invisível. Ele quer que seja assim. Não vou falar por quê, daí eu tenho que me explicar um monte de coisa, mas é assim, né? Pela fé, né? Apocalipse 12, 11, aí vai fazer uma descrição que eu acho bem interessante a gente entender. Aqueles que venceram, né? Ao vencedor darei e tal. O vencedor é aquele que venceu a sua própria natureza, venceu o pecado, venceu o mal com o poder de Cristo. O sangue de Cristo. Então veja, aqui ele está falando quais os que herdaram lá, né, e venceram e foram para o céu. Então está lá, Apocalipse 12, 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Venceram a besta e o falso profeta por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Porque é mais ou menos assim, ó, o cristão que realmente é convertido ama a Cristo tanto que ele não consegue, nem que ele quisesse, para não morrer, mas ele não consegue, não vai conseguir negar Cristo, entende? Ele não consegue negar Cristo. Então esse vai ser salvo. O que não conseguir negar Cristo é impossível, tá? Porque ele ama, né? E é amado, né? É essa a questão. Agora veja, Efésios 2, 2 e 2 Coríntios 4, 4. Esses são dois textos de Paulo que esclarecem também esse aspecto, né? Já depois de Cristo agora, Cristo já tinha subido ao céu, está lá mesmo lugar, a chave lá dos 6.000 anos, de 4.000 anos antes de Cristo até 2.000 anos aproximadamente depois de Cristo, ele está reinando aparentemente absoluto na Terra, porque os reinos visíveis são dele, né? Note que depois de Cristo, Israel ele adormece, ele é destruído, ele para voltar um pouquinho antes da segunda vinda e para estabelecer o reino, certo? Ele passa esse período para que a igreja sobrepuja. Então tem lá, Efésios 2, 2, nos quais vocês andaram no outro tempo, né, antes da conversão, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando do diabo. O príncipe da potestade do ar seria o governante, né? Tá? 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus desse mundo, veja que ele chama de Deus, mas com Deus minúsculo, o Deus deste mundo, né, que é o diabo, cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As pessoas que ouvem o evangelho, algumas, aquilo não diz nada para elas, né? Cegou, está cega, né? Não tem inteligência, pode ter muita inteligência, está cega espiritualmente, não consegue discernir isso, certo? E esses estão cegos, pelo Deus desse século, né? Aqui está falando novamente dele, tá? Agora a gente muda para uma fase, a fase da vinda de Cristo para frente, tá? Que vai dar aquele período de 1000 anos. Então vamos lá, Apocalipse 12, verso 5. O capítulo 12, ele vai dar a estrutura, como assim, teve Daniel 2, que era a estátua, que deu a estrutura para as outras profecias de Daniel. A gente já viu agora também a do capítulo 7, com os animais, né, que é em espelho. Lá em Apocalipse, eles têm 2 reinos a mais, porque eles começam lá no Egito, depois a Síria, depois Babilônia, que é o primeiro em Daniel. Tá? Então, em Apocalipse 12, dá a estrutura para funcionar o 13 e o 17, para a gente entender. Mas ali tem um negócio interessante, fala que a Israel, né, que era a mulher, como se fosse a igreja, né, Israel era a mulher, né, a esposa de Cristo. Então, ela estava vestida com o sol, uma estrela de 12, uma coroa de 12 estrelas, né, simbolizando as 12 tribos de Israel, e os pés em cima da lua. Então, veja que ela deu, né, Apocalipse 12, 5, ela deu à luz um filho homem, ela deu à luz um filho homem, que é Cristo, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. Quantas nações? Todas. Aí não é só Israel.
Agora nem nação tem. Agora que voltou Israel, né? Passou praticamente 2000 anos sem nação. Só o povo espalhado. Então ele governará todas as nações que já existem, né? Não vão criar novas. Essas nações que já existem serão governadas, todas elas com um cetro de ferro por Cristo. Só isso, tá? Então, veja, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, Cristo, depois que morreu, passou 40 dias e subiu ao céu. Pronto, tá lá. Certo? Isaías 24, 23. A lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Entenderam? E diante dos seus anciãos haverá glória. Então, o reino de Cristo, ele vai governar com cetro de ferro sobre todas as nações, desde onde? De Sião, de Jerusalém. Até os astros ficam com vergonha da glória dele. Ele vai reinar visivelmente de lá. Tá certo? Como era no Velho Testamento, né? Eles sabiam que tinha a luz lá, quando a luz levantava, eles sabiam que eles iam levantar acampamento, né? Olhavam lá e sabiam que a glória de Deus está lá. Eles não queriam que chegasse muito perto, ficaram longe. Mas sabia que estava lá a glória de Deus. Tá? Vai ser a mesma coisa. Não é um assunto agora, mas... Vamos ver um outro verso aqui interessante, né? A questão do reino agora, no sentido de estar as coisas sujeitas a Cristo, porque Cristo venceu na cruz. Adquiriu o direito de reinar. Mas ele não reinou. Porque ele não quer agora. Ele não assumiu. Então vamos entender esse verso. Hebreus 2, 8 e Hebreus 10, 12 a 13. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ou seja, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Ele saiu fora e colocou Cristo mandando em tudo, para que ele pudesse adquirir o direito, morrendo na cruz, julgar tudo, resolver tudo, e aí depois de tudo pronto, devolvia para o Pai. É essa a situação. Então, todas as coisas sujeitadas debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Neste momento, porém, neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, praticamente nenhuma, né, na terra, né? São poucas na terra. Então veja, nós não estamos vendo, por quê? Porque ele é invisível. O reino, ele começa invisível para tornar-se visível. E quando ele se tornar repentinamente visível, o que vai ter? Uma multidão de pessoas que pertencem ao reino, entendeu? Que não seguraram nem a própria vida, deram a vida, ou qualquer situação, eles aguentaram firme e aguentaram o reino. Então, esses são os cidadãos do reino. É só isso, tá? Então, ainda não vemos. Agora, a gente não está vendo, mas a gente verá. Então, Jesus, o 12 e o 13 ali do capítulo 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Tá? Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então ele está aguardando o momento de descer, colocar tudo em ordem, reinar 1000 anos e daí acabar com o mal. Então tudo vai para baixo dos pés dele. Mas ele não passou a exercer esse direito ainda. Ele tem o direito já, mas não está exercendo ainda. Só parcialmente. Ele só cuida dos interesses, né, do reino de Deus na terra, mas deixando muita liberdade ainda para que as pessoas não vejam ele. Ele é meio invisível, tá certo? Então, vamos só entender o conceito de vai reinar eternamente, reinar para sempre, o seu reino será eterno. O que é isso aí? A gente tem que distinguir de uma forma bem simples, né? Vocês vão entender, porque as palavras elas têm vários significados. Então, a gente tem que entender o significado, o conceito, e aí a gente interpreta a palavra do jeito que for, né? Necessário no contexto. Tá? Então, veja, Alã, né, e Olã no hebraico e Alã no aramaico, certo? Então, o Alã, que é a primeira lá, no aramaico, eu botei do Strong a definição, é tempo remoto, isto é, o passado e o futuro indefinidamente, longínquo. Então, muito tempo. Então, muito tempo pode ser, na Bíblia, eterno.
Aí já bate com o nosso conceito. Eterno, não, eterno é uma coisa que é diferente. Para nós tem que durar para sempre mesmo. Mas não é, a palavra admite o sentido de muito tempo. É esse o problema. Frequentemente é um advérbio para sempre. Mas ela admite o conceito de muito tempo. A gente tem que entender isso. Aí, Roland, no hebraico, muito tempo, constância, o todo o tempo, advérbio por todo o tempo, para sempre, ou então há muito tempo, passado obscuro, há muito tempo, certo? Mas é que com Deus não funciona assim. Para Deus, esses conceitos ele abrange tanto para o homem como para Deus. Por isso que dá confusão. Então a gente tem que entender o conceito e volta para o texto. O conceito é o seguinte, eu peguei até do Roais, que eu me surpreendi. Eu não aprendi isso no Roais, né? Mas me surpreendi que tinha no Roais. É fantástico. É o melhor dicionário da língua portuguesa, não tem como. Né? Não ganho nada com isso, né? Coitado do Royce, já morreu também. Mas enfim, é o melhor, tá? Veja, eu coloquei só as duas primeiras definições que resolvem o problema, né? E a gente pode daí trabalhar em cima disso. Não vamos agora, mas só para a gente ter o conceito. Então, eterno, primeira definição de Royce, fora do tempo, sem início ou fim. Certo? Não tem começo nem fim. É fora do tempo. Por quê? Porque, veja, esse é um conceito que vem da filosofia, mas especialmente da física, né? Do entendimento científico sobre o universo. Né? Nós temos um espaço-tempo. Nós temos o espaço, né, com 3 dimensões, largura, altura, profundidade, né, as 3 dimensões do espaço e uma do tempo. Porque se você tira o tempo é zero, não tem tempo. Então, as pessoas não podem fazer 2 eventos no mesmo lugar. Ocupou o lugar, está ocupado para sempre. Não tem que ter tempo. Você pode fazer uma casa de festas, ela faz uma festa por noite. E sempre tem o mesmo lugar. Porque o tempo vai andando o tempo. Entende? Isso chama espalhamento. O mesmo seria se o espaço fosse zero. Né? Você não poderia fazer 2 eventos em lugares diferentes, porque só teria um lugar. E não tem como. Então as leis da física, elas falhariam, elas precisam do espalhamento, elas precisam de 3 dimensões do tempo e uma do espaço. Aí você, aliás, 3 do espaço e uma do tempo. Você consegue daí funcionar todas as leis da física. Tá certo? É assim que funciona. Então o que acontece? Como Deus criou o universo, ao mesmo tempo criou o tempo. Para que as pessoas possam distinguir entre os eventos, tanto no tempo quanto no espaço. Então, o nosso cérebro funciona assim. Tá certo? Então, quando ele criou o espaço-tempo, ele criou o universo. O espaço-tempo. Então, se ele criou o espaço-tempo, ele não pode fazer parte do espaço-tempo. Ele não pode ser da matéria que faz o espaço. Está limitado ao espaço, imagina Deus viajando aqui até 1 milhão de anos lá para chegar em outro lugar. Não existe isso. Ele não tem nenhuma limitação de espaço, ele não pertence ao espaço, nem ao tempo. Portanto, ele está num presente eterno, ele está parado, por isso ele pode olhar o passado, olhar o futuro, tudo igual. Igual para ele. Então, assim, vai ser assim, ou isso aqui foi assim, ele sabe tudo, de todos os tempos. Não tem como. Ele está fora do tempo. Portanto, ele não começou nem acaba. Ele está parado. É nós que começamos. Tudo no universo começa. Tudo. Todos os seres, tudo. Até o universo começou. A matéria, tudo. Energia, qualquer coisa. Começou. Ela pode durar para sempre, que é o segundo conceito. Ó. O conceito 2. Que tem começo, mas não tem fim. Então, são as pessoas que nasceram, vão se salvar e não vai ter fim a vida deles. Mas ele vai andando dia por dia. Cada dia, cada hora daquele dia, daí passou o dia, outro dia, não para mais. Mas vai ver dia por dia. Deus está parado lá, vai até o infinito de um lado e o infinito do outro. Ele está parado. Certo? Nós não, nós vamos andando no tempo, tá certo? Esse é o problema. Então, o reino de Deus, né, ele sempre existiu. Mas houve um evento no tempo, com a queda do homem. Queda de Lúcifer, queda do homem e o pecado. Morte de Cristo, aí volta, ele resolve o problema e devolve ao Pai. Volta a fase, o reino no universo nunca acabou de Deus.
Mas ele recupera da terra e ele começa, então, esse novo começo tem um começo e não para mais. Por isso ele é um reino eterno. Não para mais. Ele pode mudar de fase, vai ter uma mudança de fase que eu vou mostrar para vocês. Deu mais ou menos para entender? Eu sei que isso aqui é complicado, teria que às vezes desenhar e fazer e tal, mas enfim. É só para a gente ter uma ideia. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele dirigiu-se a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Isso aqui foi quando Cristo subiu depois da vitória sobre o diabo, né, na cruz. Ele venceu, aí ele subiu ao Pai, foi aceito, ele voltou, ficou 40 dias e depois subiu de novo. Tá? Quando ele subiu, ele foi entronizado na posição dele. Porque ele nasceu. Lembra que a parte humana nasceu, ele foi entronizado novamente. A parte divina sempre existiu. Tá? Aí o 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Então ele vai dominar sobre todas as nações, lembra? O seu domínio é domínio eterno, porque ele é muito longo. Ele vai mudar só de fase. Ele vai, quando ele entregar para o Pai, ele continua no trono e nós também, né? Certo? O que passará e o seu reino jamais será destruído. É um reino que não vai passar, ninguém vai destruir, vai conquistar. Não, não existe isso. Com Deus não existe, né? Tá certo? Então, agora aqui, o Daniel 7, 27, né? Quando a gente está lá naquele estudo que a gente fez, a gente passou correndo aqui, mas está lá todos os reinos, aí quando Cristo vem, destrói a besta, né, e os seus exércitos. Então, aí Daniel 7, 27, ele fala assim, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Quando fala debaixo de todo o céu, ele abrange a terra, realmente. Porque a Terra, a atmosfera tá em volta, né? A linguagem pode parecer assim, que é grande como a superfície da Terra, mas se limita só até um local. Mas essa linguagem, ela sugere, a princípio, a Terra toda, tá? Então, veja, o reino e o domínio e a majestade dos reinos. Que reinos? Debaixo de todo o céu, portanto, todos os reinos, serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo. Aqui já pulou para o povo, que é Israel. Entendeu? Agora não está falando de Cristo, está falando de Israel, porque Cristo vai governar através de Israel. Tá? Então veja, esses reinos da terra todo foram dados ao povo santo do Altíssimo, a Israel. Note que interessante, que o Israel vai reinar. Aquele um, só tinha um lá. Aquele um vai ser colocado no trono do mundo. E através dele, que foi escolhido por Deus, através dele Cristo reina, porque ele é judeu. Ele é judeu. Cristo é judeu. Não podemos esquecer isso. Então, o povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Por quê? Porque é ligado, é o mesmo. O reino de Cristo na terra, ele tem o centro dele ali em Jerusalém. Tá? Dali ele reina no resto. Entende? Então vamos lá. Apocalipse 20, verso 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. O abismo geralmente é o mar, né? De modo geral. E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou os 1000 anos do reino de Cristo, né? Ele vem e reina 1000 anos, até acabar com tudo depois. Tá? O 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. E vai ser solto para poder regimentar os que são infiéis, daí tudo se define. Tá? É muito interessante isso aqui. Então, Isaías, olha, esse texto de Isaías é um texto interessante, né? Ele está dando um flash do que vai acontecer, por exemplo, na segunda vez que as pessoas vêm adorar perante Deus. Né? Veja que interessante. Naquele dia, os 1000 anos, né? Quando Cristo entrar no trono dele, naquele dia o Senhor castigará nas alturas. É o próximo verso, mas é o mesmo conceito. Né?
O Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais. Porque que exércitos celestiais? Vai castigar os anjos? Sim, os anjos caídos. Eles eram anjos. Moravam no céu. É um exército. Né? O exército celestial caído vai enfrentar o exército celestial que não caiu. Tá? Então, ele vai castigar nas alturas os exércitos celestiais, quando ele vier, na vinda dele. E na terra, castigará os reis da terra. Vai pegar a besta, o falso profeta e o exército todo e detonar com eles. 22. Serão ajuntados como presos em masmorra e encarcerados num cárcere, e depois de muitos dias, 1000 anos, serão castigados, serão destruídos. Tá? Esse é o problema. Ele está resumindo todo esse evento na linguagem de Isaías, né? Para não pensar que isso aqui é uma prisão condicional, o diabo vai ficar solto aqui para não ter ninguém. Não existe isso na Bíblia, né? Tá? Aqui são 2 textos falando do mesmo assunto, usando vários exemplos para dizer que está preso mesmo. Porque daí não tem como você falando, vai botar o gema, vai botar um cedro, vai botar um cárcere, vai botar uma corrente, vai botar um... Não, mas está solto. Aí não tem como, né? Aí não tem como. Então vamos lá. Zacarias 14, 9, 16 e 17. Então, o Senhor será rei sobre toda a terra. De novo aqui, tá? De novo. O Senhor será rei sobre toda a terra. Eu não vou botar todos os versos, mas vejam que se repete vários versos, né? Não o verso, é outro verso, mas falando do mesmo assunto. Tá? Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome, que é Cristo. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Portanto, as pessoas irão a Jerusalém pelo menos uma vez no ano, é obrigatório, para adorar a Deus e reconhecer a Ele o que lhe deu a chuva e teve a colheita e tal, enfim. Tá? 17. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Percebam? Isso aqui é o cetro de ferro. Não subiram, não chove. Daí não tem colheita. Como é que faz? Entendeu? É rédea curta, senão a coisa descamba, mesmo sem o diabo está preso. Tá? Isso aqui é que ele vai reinar com cetro de ferro, vai ter que funcionar a coisa de qualquer jeito. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Tá? E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote. Então ele está falando das pessoas que foram salvas pelo sangue de Cristo. Por isso ele podia, ele pode executar juízo, ele pode julgar, ele vai descrever ali naquele livrinho o que vai acontecer na grande tribulação. Ele pode fazer o que ele quer. Agora ninguém pode reclamar, sabe? Ninguém pode reclamar. Tá? Ficou aberto, escancarado para o universo inteiro, ninguém pode reclamar. Ele tem direito de tudo. Aí o verso 10. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e eles reinarão aonde? Sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Então os salvos que foram com Cristo para o céu, reinarão no céu? Não! Reinarão sobre a terra. Isso aqui são os cristãos. É pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Não é o pessoal de Israel. São os cristãos. Mas eles vão fazer o quê no céu? Não, eles vão reinar sobre a terra. Eles não vão ficar no céu olhando as coisas, conversando e conhecendo o céu. Não é isso aí. Também pode fazer isso aí, mas eles vão reinar sobre a terra. Por quê? Por quê? Porque eles reinarão com Cristo os 1000 anos. Tem 2 textos bem claros. Eles reinarão com Cristo os 1000 anos. Mas Cristo reina sobre a terra, por isso que eles reinam sobre a terra. Só isso, coincidência. Reinarão sobre a terra, porque eles reinarão com Cristo os 1000 anos. Só isso. Tá? Tem que entender isso aí, fica tranquilo daí. 20, verso 4 e 6. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles às quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus.
Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. Por isso que eles foram cortados. O pescoço foi cortado, certo? Então, eles são degolados porque eles não aceitam outro Deus, né? Que não seja o Cristo e o Pai e o Espírito Santo, certo? Então, se eles negarem a Jesus, eles ficariam vivos, mas por pouco tempo. Mas eles não vamos negar. Então eles perderam. Quem é que decepa a cabeça? Essa é fácil, isso aí a gente é um outro estudo, né? Mas é lá no Islã eles decepam a cabeça, né? Então veja, e viveram, em amarelo, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles reinaram com Cristo, como Cristo reina sobre a terra, eles reinam sobre a terra. Só isso. Tá? 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tá? Eles reinarão por esses 1000 anos, não vão ficar passeando, vão reinar os 1000 anos. Reinar aonde? Sobre a terra. Tá? Apocalipse 10, 5 a 7. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo anjo, quando estiver para tocar essa trombeta, então é a trombeta, eles chamam de voz o som da trombeta, né? Não é bem voz. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? O mistério é uma coisa que é difícil de entender, às vezes por outros interesses, né, ou por outras coisas que alguém fez, daí você continua tendo que manter aquele erro, né, mas você tem dificuldade, ele é para ser entendido com sabedoria, que vem de Deus. Então, se você valorizar mais a Bíblia, Deus consegue botar você na verdade. Se você valorizar mais o que os outros disseram, daí fica difícil. Então, veja lá, vai se cumprir o mistério de Deus quando ele tocar a sétima trombeta, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Então nós vamos agora ver lá na sétima trombeta que vai aparecer lá o mistério, tá? É o próximo verso, olha lá. Apocalipse 11, 15 e 18, sétima trombeta. Olha lá, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, sétima trombeta. E houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então só para nós entender, o que se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo? O reino do mundo, não é o reino do céu, o reino do mundo, certo? O reino que está aqui embaixo, os reinos todos, na verdade, né? Que é o reino incluindo, porque ele vai reinar, vai um reino só, né? Só vai ter um rei, que é ele, né? E os povos lá. Então, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Certo? Muito tempo, depois muda a fase, só tem uma mudança de fase. Verso 16. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante do Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Compreende que agora, isso aqui já é na volta de Cristo, quando ele está para vir a sétima trombeta, a volta de Cristo acontece depois de tocar a sétima trombeta. Tocou a sétima trombeta, tem pouca coisa ali e já acontece a volta de Cristo, certo? Então veja, ela precede a volta de Cristo. Eles estão falando agora o quê? Né? Graças te damos, né? Por quê? Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então Cristo passa a reinar. Ele estava lá quieto, invisível, deixava o troço correr, né? Só deixando as coisas no seu lugar, controlando o que pode e o que não pode, tal, mas invisível. Agora ele passa a reinar. Quando ele passa a reinar, ele desce, prende o diabo, mata a besta, o falso profeta, mata os exércitos inimigos e tal, e começa a reinar. E reina 1000 anos. Ele e todos os salvos com ele. Tá? Reina sobre a terra. Então agora ele passa a reinar. Esse era o mistério? Sim, por incrível que pareça. É muito simples, mas está na Bíblia. Mas é um mistério. É um mistério, para alguns é um mistério. Importa porque a gente tem que deixar isso claro, porque isso já passou, ele já falou para os profetas, né? E agora já está claro, né? Apocalipse 16, 17. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e saiu uma grande voz, saiu do templo, do trono, dizendo: está feito. Isso é fantástico.
Quando Cristo morreu na cruz, um pouquinho antes, ele conseguiu falar a última frase, né? Está consumado. Ou seja, o ato que ele tinha que fazer para salvar o ser humano, para ter o direito de salvar o ser humano, né? Porque não salvou automaticamente todo mundo, mas tem o direito agora de salvar o ser humano. Se o ser humano quiser, está salvo, está pago. Foi na cruz, ele falou, está consumado. E aí depois ele fez um monte de coisa na história para controlar a coisa, para chegar um momento de ele poder estabelecer o reino dele. E aí quando ele chegar aqui, quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, não aceita mais, não tem como mudar mais. Por isso que é ruim ser pego de surpresa. Então, quando ele fala lá, está feito, lá no sétimo anjo, tá, tocou a trombeta, ele vai voltar, ele fala, está feito. Quando ele falar está feito, parou tudo. Para tudo. O que tinha feito, continua sendo feito, e o que fez o bem, continua fazendo o bem, fez o mal, continua fazendo o mal e não muda mais. Tá? Atos 1, 6 e 7. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Eles achavam que Jesus ia restaurar Israel no trono, que é o que ele vai fazer quando voltar, né? Na segunda. Eles não sabiam. Se Jesus respondesse que vai ser só quando ele voltar, né, ele tinha que dizer, tá, mas quando é que você volta? Então o que Cristo falou assim, ó? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, o que o texto está falando? O texto está falando que o Pai fixou pela sua própria autoridade o tempo em que o reino será restaurado a Israel. É a pergunta e a resposta. Você inverte da resposta para a pergunta, é isso aí. É só isso. Tá? Ele já determinou quando vai ser. É na vinda de Cristo. Mas ninguém sabe, lógico. Mas a gente, pelas profecias, se aproxima mais ou menos quando vai ser, né? Tateando, tá certo? Então vamos lá, Mateus 19, 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa, pois, teremos nós? Aí Jesus fala, ao que lhes disse Jesus, em verdade vos digo a vós que me seguis, que na regeneração, quando for restaurado o reino a Israel, né? Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, quando ele voltar em glória, ele volta em glória e estabelece o reino, certo? Sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então até os discípulos que estarão salvos no céu vão reinar e sentar no trono e julgar Israel. Não é um julgamento, né? É julgar, o juiz, por exemplo, ficava uns 50 anos julgando, depois morria, vinha outro, julgava mais 20 e assim ia. Né? Julgar assim, eles vão ajudar a administrar os problemas e as coisas, o reino, e defender o reino de quem quiser atacar, é isso aí que vai acontecendo. Isaías 66, 23 a 24. Agora chegou aquele verso que eu estava lembrando, que eu pensei e não me toquei. É muito interessante esse verso. Esse verso dá um flash, ele faz como se fosse uma fotografia do que vai acontecer quando o pessoal estiver na terra, Cristo estiver em Jerusalém e eles forem adorar. Olhem o que vai acontecer. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, o que significa de um sábado ao outro? De uma festa da lua nova a outra? A festa da lua nova é o primeiro dia do mês. Até o outro primeiro dia do mês. Até o outro primeiro dia do mês. Ou seja, todos os dias. Um sábado ao outro. Ou seja, o shopping abre de domingo a domingo. Então abre todos os dias. Porque começa domingo, quando chega sábado, domingo de novo. Então é todos os dias. Todos os dias vai estar aberta a adoração. Não vai ser no dia da lua nova, nem no sábado. É sempre, tá? Amarelo lá, toda a humanidade virá adorar diante de mim. Vai estar aberto 24 horas todos os dias para que a humanidade inteira possa vir adorar a Deus. 24. Eles sairão, ele vai lá e adora, né? Certo? Quando ele sai de Jerusalém ali, eles sairão e verão o quê? Os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a humanidade. Isso aqui vai acontecer? Claro, mas só que não veja, aquele conceito é bastante tempo. Por quê? Porque primeiro que são corpos, se estiver contaminado com radiação, dura mais, né? Então, se você colocar lá, por exemplo, os corpos e tiver fogo, o fogo não vai se apagar enquanto não consumir tudo.
Mas a Bíblia falou, a gente já li para vocês isso aí, eu não lembro agora qual foi o estudo, que 7 meses eles vão, depois de 7 meses, vão botar um grupo especial para fazer o resto da limpeza. Então, pelo menos durante 7 meses vai ter corpos por lá. E as pessoas vão todos os dias, 7 vezes 3, 21, são 210 dias vendo corpos ainda. É por isso que ele vai lá, vão adorar e vão ver os corpos quando sair. Ele vai estar em Jerusalém, na terra. Os mortos estão ali, a guerra foi ali, não é no céu, pessoal. Imagina você no céu e os corpos atirados no chão. Não. O que é isso? Não tem isso aí. Tá? Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 24. Agora tem 2 textos aqui que é interessante para a gente fechar tudo. Né? 1 Coríntios 15, 24 e 28. Paulo explica exatamente o que vai acontecer o final. Então, assim, ó, então virá o fim. E então virá o fim. Quando? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. É no final de tudo. Ele pega o reino, depois que está tudo pronto, ele devolve para o Pai. Certo? Aí veja. Agora ele vai dar a explicação de novo. Ele volta a explicação para a gente entender isso aí. Entregar o reino ao Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Ele destruiu todos os poderes malignos e os poderes que são contrários a Deus. 25. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Portanto, isso aqui só vai acontecer no final do milênio. Porque não pode mais morrer ninguém. Se no final do milênio tem julgamento, vai ressuscitar a gente, vai morrer, então não pode ser antes do milênio, tem que ser depois do milênio. O último inimigo a ser destruído é a morte. Portanto, se ele entregar o reino antes, ele não acabou com a morte. Então não tá todos os inimigos debaixo dos seus pés. Todo inimigo debaixo dos seus pés, inclusive a morte. Tá? Olha lá, verso 27 e 28. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Ou seja, quem é que foi que sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés? Foi o Pai. Então só exclui o Pai. Tudo está debaixo dos pés de Cristo, menos o Pai. Deu para entender isso aí? É tranquilo. 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, porque ele já dominou tudo, inclusive acabou com a morte, vida eterna para todo mundo, todos os maus já morreram, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então até o Filho agora se sujeita ao Pai. Então ele devolve o reino. Ele volta tudo ao poder do Pai, certo? E o Pai é tudo em todos. Mas é o mesmo reino? Claro, não vai ter, ninguém vai dominar o reino. O reino é o mesmo, continua reto o reino, tá? Então vamos ver só aqui, ó, Apocalipse 3, 21. Mas então, se ele vai entregar, ele não vai reinar para sempre. Não. Tem que entender o contexto aqui. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, Cristo está falando para as pessoas na igreja. Isso aqui foi para a igreja, para 7 igrejas lá. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Entenderam? Então, por que a gente vai participar do trono? Vamos pensar, por que a gente vai participar? Se Deus é Deus e os seres anjos são anjos e os seres criados humanos são humanos. Não. Tem um problema aqui. Na Trindade, né, que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na Trindade, um membro da Trindade, que é Cristo, ele é também homem. Ele é Deus e também é homem, 100% homem. E nós somos o quê? Homens. Então os homens, né, os seres humanos aqui, homens no sentido de humanidade, né, as mulheres também, lógico, os seres humanos, né, da Terra aqui, né, eles têm um membro da família deles, que é Deus. Portanto, nós vamos reinar com Deus para sempre, porque Cristo vai reinar para sempre, mas ele devolve ao Pai. Então é como se fosse no pódio, né? 3 venceram a corrida, mas quem chegou em primeiro? O que está na parte mais alta, o 1. Tem o 2, depois tem o 3. Né? Nós estamos juntos lá. O vencedor senta no meu trono, assim como eu sentei no do Pai. Então nós participaremos dessa forma do governo de Deus, né? No sentido de que nós não seremos
qualquer tipo de súdito, né? Nós seremos os filhos que foram comprados pelo sangue de Cristo, que agora se tornou homem, que é da nossa natureza, ele também tem a natureza humana, ele é da nossa raça. Então a única raça no universo que tem um membro que é Deus é nossa. Talvez por compensação de tudo que passou, né? Tá certo? Então por isso que não acaba o reino. O reino continua, só volta para o lugar certo. Volta o Pai, para o topo, e depois Cristo, e depois os que venceram com ele. Só isso. Tá? Acho que ficou claro. Esses assuntos são muito complexos, a gente vai falando na sequência dos outros estudos, né? Mas eu espero que vocês tenham compreendido assim o total, tá? De um modo geral, né? Não, às vezes detalhes não, mas aí eu deixo os comentários que eu vou ajustando nos próximos estudos, tá bom? Então, obrigado por ter ficado comigo até agora. Um abraço para todo mundo e tchau.